Olá, tudo bem? Esse é o canal Agenda Econômica. Acione aqui curtir logo aqui abaixo e ajude-nos a promover esse canal. Meu nome é Valber Neto, eu sou professor de História e economista. Comentei aqui, noutra oportunidade, que sou um pesquisador por natureza. Daí a minha preocupação com diversos assuntos, entre eles as cidades, sua organização, suas formas de urbanização e também seus movimentos sociais. Noutra oportunidade, também comentei aqui sobre os motivos que me levam a desenvolver esse trabalho. São 3. Ter esperança no ser humano, meu interesse pelas ciências e também uma forma de colaborar com a sociedade. Bom, eventualmente, assim como todo mundo, eu também vou às compras. É nessa hora que lembramos de que existe um fator restritivo para essa atividade. É chamada de orçamento. Todos nós temos um orçamento. Ela serve para parâmetros ou limitações para as nossas atividades, para os nossos projetos, para as nossas viagens, para os nossos investimentos e também para as nossas despesas. Os municípios também têm o seu orçamento. A Lei Orçamentária Anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, que estabelece as despesas e receitas que serão realizadas durante o ano próximo. Os municípios também têm o seu orçamento. A Lei Orçamentária Anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que prepara e estabelece as receitas e despesas para o ano seguinte. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, anterior ao Legislativo. Para definir os parâmetros da lei orçamentária, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Oficialmente, a Lei número 101 é uma lei complementar brasileira que visa impor o controle dos gastos da União, do Estado, Distrito Federal e os municípios, condicionando-os, ou seja, limitando os gastos à capacidade de arrecadação de tributos desses entes públicos. Parece complexo? Pouquinho, né? É assim. Vivemos num tipo de sociedade que os especialistas para fins pedagógicos dão o nome de complexa. Daí a complexidade da nossa estrutura social. Antes de falar sobre o orçamento do município, vamos falar sobre alguns conceitos importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em períodos de eleições, como durante todo o ano, é fundamental conhecer alguns fundamentos e mecanismos de controle das contas públicas. Está vendo aí a importância de se analisar bem o orçamento do município? Sempre danosas as dívidas deixadas por governos para outros sucessivos governos na troca de seus mandatos, sempre foi uma dor de cabeça para as novas administrações, ao menos até os princípios do ano 2000, quando foi publicada a Lei Complementar número 101 de Responsabilidade Fiscal. Com isso, passou a vigorar o mecanismo que passou a controlar as contas públicas. É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, antes de falar propriamente nesse mecanismo, é importante informar que essa lei entrou em vigor com a finalidade de regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal, que trata da tributação e orçamento. E ele diz: o artigo 163 da Lei Complementar disporá sobre finanças públicas, a dívida pública externa e interna, a concessão de garantias de entidades públicas, a emissão e resgate de títulos da dívida pública, a fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, as operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União e, finalmente, a compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União. Diante disso, os mecanismos criados visam
facilitar a fiscalização, a transparência das entes da federação, evitando assim os clássicos presentes para administrações futuras. Com isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal reforça o papel do planejamento vinculando a execução do gasto público. Dentre os elementos utilizados para isso, destacamos o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Esse é o assunto que nos interessa. Quando a equipe econômica de um município se reúne para definir como serão gastas as suas receitas, o dinheiro proveniente dos repasses estaduais e federais, mais os valores aferidos com a arrecadação de impostos locais, neste momento está se fazendo o orçamento do município. Aí é que entram as demandas apresentadas pelos bairros através dos líderes e também através dos seus representantes, e a isso podemos chamar de orçamento participativo. Sobre esse assunto, nós falaremos de maneira destacada noutra oportunidade. Nos levantamentos feitos nos PPAs previstos de 2012 a 2017 para Cataguases, obtemos um somatório no valor de 633 milhões. No PPA, Plano Plurianual previsto para o período 2018 a 2021, temos a quantia de 607 milhões de reais, conforme o Jornal Cataguases de 28 de outubro de 2017. Ao final do período, teríamos a previsão de 1 bilhão 240 milhões em 10 anos. Até que seja aprovado na Câmara Municipal, o texto do PPA poderá ainda receber emendas oferecidas pelos vereadores, destinadas a modificar o projeto encaminhado. Para isso, as propostas de emendas devem atender ao disposto na Constituição Federal, que resume e determina se sejam compatíveis com a LDO. Indique ainda os recursos necessários para a sua inclusão, admitindo-se apenas os provenientes da anulação de despesas ou excluídas as dotações para gastos com pessoas e encargos, serviços da dívidas ou as transferências constitucionais obrigatórias. Agora, digamos que estejamos na situação em que, como exemplo, hajam eventuais quedas da arrecadação, exigindo que o gestor priorize o cumprimento de determinadas despesas obrigatórias, abrindo mão dos gastos ou mesmo de investimentos. Em situações assim, como agiriam os cidadãos? Os representantes da população, o que fazer? Quando foi a última vez que você acompanhou o orçamento anual do seu município, cidadão?